Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos ao meu canal Estante Extensa. Eu agradeço a você por assistir esse vídeo, por estar inscrito, por deixar comentários, por compartilhar com amigos. Agradeço muito por me ajudar a manter esse hobby, que é falar sobre literatura, sobre os lançamentos da área editorial, tanto no Brasil quanto no exterior. E é sempre um prazer gravar vídeos. Faz algum tempo que eu não gravo e eu vou explicar para vocês o motivo. Tive muita dificuldade em captação de vídeo, captação de áudio, gravei alguns vídeos diversas vezes e no momento da edição não pude aproveitar. Foi muito complicado gravar, depois percebi que eu não poderia aproveitar aquele vídeo. Então, hoje estou regravando um vídeo que eu já havia feito, mas é realmente um prazer falar dessas duas obras no vídeo de hoje. Trata-se de dois livros escritos por Urânio Bonold, autor da trilogia A Contrapartida, que teve o seu recente lançamento, do terceiro livro, agora no início de 2023. E nesse vídeo eu vou falar sobre os dois primeiros livros. Eu ainda não li o terceiro, estou muito curioso, estou muito ansioso para ler, mas no momento eu vou falar só sobre os dois primeiros. Assim que eu adquirir o terceiro, eu faço a leitura e será realmente uma honra, um prazer falar do terceiro livro dessa trilogia que eu gostei muito, Urânio Bonold, o autor dessa obra, ele é um autor que sempre trabalhou na área administrativa, como administrador de empresas, como consultor e também como palestrante, abordando essas questões relativas à administração de empresas. E mais recentemente, ele começou a se dedicar à área editorial e publicou essa trilogia A Contrapartida. Todos os livros foram editados, publicados pela editora Valentina. Então eu vou mostrar para vocês aqui o primeiro livro, que é A Contrapartida. Nós temos aí uma capa bastante impactante. Esse livro foi publicado em 2019 e chamou muita atenção dos leitores, que o receberam de uma maneira muito incrível, de certa forma assim, com muito entusiasmo, porque trata-se de um thriller bastante intenso e com toda a brasilidade que os leitores brasileiros esperavam há muito tempo, Um thriller genuinamente brasileiro, tratando das questões e problemáticas do Brasil. Então é isso que nós temos aqui nesse primeiro livro e também no decorrer da trilogia. Esse primeiro livro, ele traz nessa capa aqui esse punho, sujo de sangue, e eu não vou comentar nada a respeito do porquê dessa capa tão impactante, mas ao longo da história, quem fizer a leitura vai entender a razão dessa ilustração. Nós temos aqui a história de Tavinho, um adolescente que tem muita dificuldade de aprendizagem e por conta disso sofre de ansiedade, fica muito angustiado. Ele é filho de Cristina e Otávio, que são dois intelectuais, trabalham com pesquisa, mais especificamente pesquisas relacionadas aos indígenas e às questões do norte do país, da Amazônia, questões relacionadas ao meio ambiente, e são pais que têm um nível intelectual muito alto, são reconhecidos na sua área de atuação, são reconhecidos dentro da academia, e por conta disso, Tavinho sente uma pressão de ser também alguém com capacidades acima da média. Porém, ele não atinge esse objetivo, a cada avaliação que faz na escola, a cada trabalho, e isso deixa muito frustrado.
Então, inicialmente nós vamos ter essa problemática, né? Esse conflito. Tavinho com suas capacidades que o deixam frustrado, né? Fazem com que ele não atinja os objetivos acadêmicos dentro do seu colégio. Então isso angustia muito. A mãe de Tavinho, Cristina, ela esteve durante algum tempo na Amazônia trabalhando com pesquisa, e lá ela conheceu alguém que vai realmente ser alguém que vai transformar, né, de certa forma, todas as relações dentro dessa família. Eu estou falando aqui da indígena Iaúna. Iaúna é uma indígena que é sobrevivente de uma chacina que ocorreu na sua tribo. Então ela vive escondida, ela vive em risco, ela tem muito medo de ser reconhecida, encontrada pelas pessoas que cometeram essa chacina e ser morta. Então, Iaúna pede a Cristina que a traga para São Paulo para que ela possa ter uma vida no anonimato e reconstruir a sua vida. E Cristina, no momento desse pedido, fica muito apreensiva, porque sabe se tratar de alguém com uma cultura diferente, talvez a adaptação não seja fácil a uma metrópole, a novos costumes, e pede a opinião da família. A família, de imediato, já reprova essa intenção, né, de Cristina, porque Cristina é uma mulher de bom coração e quer ajudar a Iaúna. Percebeu que a Iaúna sente esse desespero tão grande, né? Ela está realmente preocupada com a própria vida, tem muito medo de ser encontrada e morta. Então, a família de Cristina, de imediato, não aprova isso. Porém, com o passar do tempo, ela vai trabalhando essas ideias com a família e que acaba aceitando. E Iaúna vem e passa a trabalhar na casa de Cristina e ajuda a criar, a cuidar de Tavinho. Num dado momento, Iaúna, percebendo toda a angústia de Tavinho, vai oferecer a ele uma solução para os seus problemas de aprendizagem. Essa solução, que eu não vou dar detalhes aqui, fica por conta de vocês descobrirem, é algo que vai, ao invés de solucionar todos os problemas de Tavinho, vai trazer ainda mais problemas para ele, porque se trata de algo completamente, eu diria, muito preocupante e muito errado. Então, Tavinho, diante da proposta de Iaúna, ele, naquela situação desesperadora na qual ele se encontra, ele concorda com a proposta dela e vai tomar aí um rumo que vai trazer ainda mais problemas para ele. Então, esse primeiro livro, que traz uma questão aqui na capa, um thriller sobre o poder de uma decisão. Qual seria a sua? Essa decisão tomada por Tavinho de uma maneira irrefletida, né, sem ponderar, ela vai fazer com que ele se envolva em mais sofrimento. E isso vai trazer consequências sérias para a vida dele, como nós vamos perceber durante todo o livro, durante toda a história. Então, trata-se de um livro com questões relativas a valores, a problemática brasileira que existe na Amazônia em relação a madeireiras, a extração de madeira de forma ilegal. E é um livro que o tempo todo você vai ter sobressaltos de tensão às vezes que chegam num nível bastante intenso. A minha leitura
desse livro, que eu acho que eu fiz a leitura em 2021, eu fiz a leitura dele, e até então não tinha gravado a resenha. Ela foi uma leitura assim, que me deixou em muitos momentos muito apreensivo, e obviamente eu reconheço todo o talento do autor em fazer com que a história seja genuinamente um thriller. Se você, leitor, gosta de thriller, então você vai realmente gostar de A Contrapartida. Eu não tenho dúvida, porque o tempo todo as emoções aqui da personagem, elas são exacerbadas, né? Ele está sempre diante de uma urgência, diante de uma situação de perigo, e isso faz com que, ao acompanhar a trajetória do personagem, você também sinta emoções intensas. Foi uma leitura que eu gostei muito. Eu não posso dar mais detalhes sobre o livro, porque eu não quero estragar a experiência de quem ainda não leu, e eu espero que muitas pessoas leiam, porque o trabalho feito por Dani nessa primeira obra da trilogia é realmente digno de muito elogio, né? Porque ele realmente prende o leitor o tempo todo. É muito difícil você, depois de iniciar, abandonar a história, né? Ainda mais se tratando de uma história que se passa num cenário brasileiro, né? Que a gente conhece tão bem, né? Por exemplo, há vários momentos da história em São Paulo, há vários momentos em que você percebe citações de frases tão tipicamente brasileiras, né? E você se reconhece ali naquele ambiente, né? Tanto cultural quanto físico, né? O ambiente da cidade e tudo mais, tudo que se passa aqui no os bairros de São Paulo, né? Santa Cecília, quando é citado, né? Se eu não me engano, Brás também, né? Então você sabe, conhecendo São Paulo, você imagina mais facilmente o entorno, né? Onde o Tavinho está circulando, né? Iaúna, né? As referências aos estados brasileiros. Então eu digo para vocês, trata-se realmente de um livro muito interessante, e vocês devem sim começar a ler essa trilogia, A Contrapartida. Vamos agora para o livro 2, né? Vou deixar aqui ao lado. Vamos para o livro 2 da trilogia, que é A Contrapartida, o Contra-Ataque. Então, nessa segunda obra, nós temos ainda uma dose, eu diria, cavalar as emoções do primeiro livro. Então, se no primeiro livro você já ficou impactado com as emoções, né, a carga emotiva da personagem, as descrições, a maneira como o narrador vai conduzindo a história, sempre apresentando situações muito peculiares e intensas, né? Inimagináveis, né? Até então nunca havia imaginado uma história com esse desenrolar. Então, no segundo livro da trilogia, o Contra-Ataque, a capa também já é bastante impactante. Nós temos aí olhares, o olhar, né, de um indígena, um olhar que parece estar muito bravo, né, focado no seu objetivo, e uma capa aí bastante impactante que faz jus ao conteúdo do livro. Nós temos aqui já não Iaúna em primeiro plano, né? Iaúna, que no primeiro livro dominou ali a história com o seu protagonismo ali, né? Atuando muito, influenciando o Tavinho e em busca dos seus objetivos, né? Nós temos aqui o irmão de Iaúna, né? Então aqui nós temos Iaruanã, o irmão de Iaúna, né?
é ele quem vai ter uma atuação muito violenta, tanto no aspecto psicológico quanto físico, né, dentro da história. E Aruanã, ele é um personagem que eu diria um dos personagens mais tóxicos que eu já vi na literatura brasileira. A maneira como ele age, sem qualquer escrúpulo, né, e é algo assustador. E é possível a gente reconhecer em Aruanã, esse personagem, várias características de alguns políticos e tudo mais, porque nós temos aqui Aruanã, ele é um indígena que se torna um deputado, né? E que antes disso ele tinha uma atuação e continua, né? Mas ele vem do ramo empresarial, né? E trabalhava com madeireiras que vendem, né, madeiras extraídas de maneira ilegal. Então, Aruanã, ele é um personagem extremamente reprovável na sua maneira de agir, de pensar, no tratamento das pessoas e tudo mais. Mas a gente vai entender nessa história as razões pelas quais ele age dessa maneira, né? Nós temos aqui nesse livro contado de maneira muito detalhada aquele fato do primeiro livro, que é a chacina ocorrida na tribo de Iaúna, né? Até então, no primeiro livro, no início da história, a gente acha que Iaúna é a única sobrevivente, mas ela tem um irmão que é Iaruanã, né? E Iaruanã vai se tornar deputado e ele vai se tornar um grande inimigo de Tavinho, né? Então, para entender toda essa relação, você realmente precisa ler. Eu não posso dar spoilers, não seria justo, né? Comentar aqui em primeira mão, assim, embora muitas pessoas já leram, né? E têm falado muito do livro, né? Outros ainda não leram. É um livro ainda que precisa ser descoberto ainda por muitas mais pessoas, né? E eu espero que isso aconteça. O terceiro livro já foi lançado, que é a contrapartida, a contra-história. E eu estou muito ansioso para ler, espero fazer essa leitura o mais rápido possível e trazer a resenha para vocês. Eu diria, depois de ter lido os dois livros, e esse livro eu li esse ano, né? Foi uma das primeiras leituras do ano. Ano passado foi impossível ler, eu já tinha o livro, mas eu não consegui ler. Então, eu digo para vocês, trata-se de uma obra muito bem trabalhada. Você percebe aqui toda a intensidade da escrita do Urânio. Se no primeiro livro, esse primeiro livro tem toda a questão de apresentar os personagens, né? E você vai se familiarizar com eles e tudo mais. Aqui no segundo, nós já temos de uma maneira muito mais intensa que o primeiro, a escrita do Urânio nos deixando o tempo todo sobressaltados com as emoções que ela propõe ali com as situações, né? As situações são realmente muito preocupantes, né? Quando a gente se imagina numa situação como aquela, né? Quando os personagens, por exemplo, há um trecho que os personagens vão até a Amazônia, né? E a gente percebe ali as emboscadas, né? O tempo todo alguém perseguindo, e a maneira como o Urânio escreve faz com que a gente realmente fique imerso, né? Naquela situação tensa. Então, eu digo para vocês, os dois livros são realmente lançamentos assim muito importantes, trazem uma literatura brasileira genuína, né? Um thriller genuinamente brasileiro,
tanto na escrita, na ambientação, e seria muito bom que vocês lessem, né, essa trilogia, A Contrapartida. Assim que eu fizer a leitura do terceiro livro, eu trago resenha para vocês, ok? Eu já deveria ter publicado essa resenha, mas por conta de uma série de problemas com captação de vídeo, eu perdi 2 vezes a gravação, né? Então, fiquei bastante frustrado, mas hoje eu me renovei, assim, a minha determinação para gravar, e aqui está a minha impressão sobre a obra do Urânio. Eu gostaria de dizer para vocês que foi um prazer muito grande ler esses 2 livros, né? E eu acredito que vocês também, ao fazerem a leitura, vão realmente ficar impactados, né? Se você gosta de personagens fortes, se você gosta de mistério, se você gosta de ritualísticas, misticismo, essa dose, né, forte que tem de xamanismo, né, nessa obra, esse diálogo com o sobrenatural, então sem dúvida você vai gostar muito de ler A Contrapartida, ok? Eu deixo para vocês aqui meu abraço, o meu abraço ao Urânio, que é uma pessoa assim muito generosa, sempre conversa muito com os seus leitores, né, no Instagram, já ouvi participando de vídeos de youtubers, né, e tudo isso é algo que é muito elogiável, né? A gente vê um autor trabalhando intensamente para refletir sobre as questões e problemáticas do Brasil, né? Porque aqui nós não temos apenas uma história fantasiosa, não se trata disso apenas, não. Nós temos aqui muito bem articulado, detalhado, uma série de mazelas brasileiras que são apresentadas e que precisam sim da atuação política séria para serem resolvidas, né? Precisam que o povo brasileiro esteja atento, né, para se resolver essas questões da Amazônia, e que tem uma repercussão em muitas outras áreas, não ficam restritas àquele território, né? A gente percebe aqui que há toda uma contaminação, né, ocorrendo, né, que vai para a política e vai também para outras áreas, atingindo toda a população brasileira, né? Então esse resgate de valores, né, que o Urânio propõe, né, ao expor essas mazelas, é algo que precisa ser objeto da nossa leitura, da nossa atenção, reflexão, e a partir daí a gente olhar para o nosso país com mais, eu diria, com mais preocupação e zelo, né? Que é algo que falta a muitos políticos, né? E Aruanã, ele parece ter sido construído pegando o que de pior existe, né, na vida política, na psique de certas figuras políticas que nós conhecemos. Eu fiquei com essa impressão. Me conta se você já leu e também teve essa percepção, essa impressão. Eu poderia dizer muito mais coisas sobre a obra, mas eu não quero estragar a experiência dos leitores, ok? Então fica aí, mais uma vez, a dica de leitura de A Contrapartida, o livro 1, A Contrapartida, o livro 2, o Contra-Ataque, e aqui é um livro que fala sobre a vingança, aonde a vingança pode te levar, essa obsessão, né, em retribuir, né, como diz aquela expressão, dente por dente, né, olho por olho, dente por dente, né, a questão da vingança. E nós temos aí essa questão aí muito bem trabalhada no livro. A questão da escolha no primeiro, a questão da vingança.
Eu deixo para vocês meu abraço ao Urânio e aguardo vocês no próximo vídeo, ok? Tchau, tchau.